Glauco Faceber também foi um dos locutores da Rádio Difusora de Juiz de Fora. Seu programa Boa Noite Música foi um dos grandes destaques da emissora. Naquela época não existia televisão em Juiz de Fora. Então a farra do público era ficar em casa ou indo ao cinema. Então os que não iam ao cinema ficavam em casa e ouviam Boa Noite Música. Foi uma época muito gostosa e que o programa ficou famoso. Pouco tempo eu fui fazer uma compra de um automóvel. O rapaz que estava me atendendo na loja, quando ele viu o meu nome todo, ele disse assim: ué, senhor, espera aí um minutinho, por favor. Aí ele foi lá dentro e voltou, disse assim: essa aqui é minha mãe e fala muito no senhor, ela gostava de ouvir o senhor. E como que era então esse reconhecimento do público? Como que as pessoas viam vocês que eram da rádio, senhor? Não, as pessoas não nos viam. Era muito mais interessante porque as pessoas imaginavam como nós éramos, né? Seu Sebastião também lembra de outro programa da Rádio Difusora. Tinha um programa Nobre Dominical, que era um programa clássico, e tinha também um programa que ia ao ar. Aquelas músicas mais solicitadas, repetia de 2 até as 2h30. Era bom demais também. Um time que em pouco tempo se tornou bicampeão mineiro, quebrando a hegemonia de grandes equipes de vôlei da época. O Mosaico de hoje vai relembrar essas conquistas. E o Fernando era um dos membros da equipe de esporte da antiga Rádio Sociedade, hoje Rádio Solar, que estava cobrindo o bicampeonato das meninas do vôlei. Fernando, como é que estava o clima no ginásio? Como é que estavam as pessoas lá? Conta um pouquinho desse dia pra gente. A emoção maior ficou mesmo foi no ginásio. O ginásio completamente lotado. Teve muita gente que não pôde assistir ao jogo ali no ginásio do Esporte Clube Juiz de Fora, todo pintadinho, todo bonitinho. Eu acho que foi muito bacana, é uma emoção que marcou, né, aquelas pessoas que estavam ali dentro do esporte, ouvindo a rádio, e aquelas pessoas que estavam fora, ali no campo, nas imediações do estádio. Então conta pra gente como foi esse momento de consagração, né? Quando veio o bicampeonato em 84, como é que foi esse dia? O bicampeonato a gente já tinha quase que uma obrigação, porque quando você vence, só é interessante o primeiro lugar no outro ano. E nós fomos em Belo Horizonte e ganhamos de 3-0 do Minas lá. Então praticamente a vitória se consolidou lá, né? Foi muito emocionante, até eu ia falar aí de em casa um pouco. E o jogo aqui foi fantástico, nós começamos perdendo 2-0 e a torcida se envolveu, as meninas refizeram as energias do segundo para o terceiro set, e aí nós vencemos de 3-2, foi uma vitória épica. Você acompanhou os 2 campeonatos do time de vôlei do esporte. Conta pra gente a diferença entre o título de 83 e 84. Olha, eu acompanhei não só como jornalista, mas também como torcedor do esporte. Foi talvez o momento mais importante, um dos momentos mais importantes da história do clube. A diferença é que em 83 o time vinha completamente motivado por ter um patrocínio, uma estrutura profissional, mas longe de ser o favorito, que era sempre o Minas. E de repente o esporte ganha o campeonato, vai acumulando boas vitórias e chega à final com o Minas e faz uma partida histórica e ganha o campeonato. Já o de 84 já foi diferente, momentos de vôlei profissional na década de 80. E como que o senhor veio a se transformar depois no dono da rádio? O então dono da rádio industrial e da rádio difusora e da TV industrial, Dr. Sérgio Mendes, me convidou para trabalhar com ele na rádio industrial e, consequentemente, a difusora também. E aí o Dr. Sérgio tinha 2 emissoras de rádio na cidade, do mesmo tipo, AM, e o governo não permitia que um só empresário fosse possuidor de 2 empresas do mesmo gênero. Então ele foi obrigado a vender uma das emissoras e me ofereceu a radiodifusora por ter certeza que eu gostava muito de rádio. E só que eu não tinha condição de comprar. Mas aí foi conversando até que nós acertamos os ponteiros e eu consegui fazer a compra da rádio. A força de uma torcida é essencial para a motivação do time.
Sem o torcedor, as vitórias não têm a mesma graça. E a roda de samba se transformou no Camburão Alviverde, uma torcida organizada para o vôlei. E eu tô aqui, com o João, que foi um dos membros dessa torcida organizada. João, vou te perguntar, como é que começou, a montar essa torcida logo para um time de vôlei? Vôlei, dá para se falar que é uma tradição, né? Então, mas na época que começou, era muita amizade. Quer dizer, uniu tudo, mais o samba, isso virou Camburão. E vocês eram, outro jogador em campo, Conta dessa força, dos jogos, o que vocês faziam, a cada partida. Tinha o toque de sinistro, o toque para tentar derrubar a torcida do adversário. Então a gente já tinha uma tática. Então, em cada tipo de batida, e o público vinha junto com a gente e não sobrava espaço para o outro time. Foi um time de grande destaque, mas só teve jogadores aqui de Juiz de Fora. Veio gente de fora, que trazendo os conhecimentos, de outras praças, colocaram as meninas de Juiz de Fora também, que aprenderam muito e fizeram sucesso e chegaram ao bicampeonato. Eu tô aqui com duas jogadoras daquela época do bicampeonato do vôlei feminino, a Rose Tristão, a Carla Keniato, que vão falar um pouco sobre esse dia de conquista. E aí, Rose, como é que foi esse momento, esse dia da conquista do esporte? Foi a maior emoção que nós tivemos, o bicampeonato, porque o time do Minas era considerado um time, a nível brasileiro, os melhores do Brasil. E nós tivemos um bom treinamento, Então foi uma emoção muito grande com o acompanhamento dessa torcida toda que o time teve, Que foi nosso 13º jogador em quadra. Foi um trabalho muito puxado. A gente treinava umas 8 horas por dia. Carla, como é que foi se consagrar como bicampeã pelo esporte? Olha, para mim foi uma satisfação muito grande, porque desde meus 9 anos de idade que eu entrei para a escolinha do esporte. E assim, o primeiro ano foi mais emocionante do que o segundo, porque foi a primeira vez que a gente conquistou. Quando houve a estrutura que o nosso diretor consagrado, Guilherme Moraes Sarmento, nos proporcionou com o patrocínio da Coca-Cola, aí nós tivemos uma estrutura melhor. E Rose, esse favoritismo todo atrapalhou ou não? Vocês foram mais confiantes em quadra? Muito mais. Eu acho que tem que ressaltar também a união que o time tinha, dentro e fora da quadra. E o Hinaldo, naquela época, e o André, eram 2 excelentes técnicos e eles acompanhavam a gente em todos os momentos o dia inteiro da nossa vida. E no próximo bloco vamos continuar relembrando as vitórias do time de vôlei feminino do esporte. Não sai daí, o Mosaico volta já já. Qualidade, tradição, sabor, sofisticação. Tudo isso em um só lugar. Rei do Mate do Shopping Alameda, aberto diariamente até às 22 horas. Rei do Mate, por isso não se engane, escolha original. Rei do Mate é gostoso, Rei do Mate é natural. Empório Bahama Centro, a mais avançada tecnologia em supermercado em Minas Gerais.